Tá ficando feio pro Lula o negócio, viu? Feio. A gente tem falado sempre aqui do Edson Claro, que é um ex-funcionário do Careca do INSS. Não conseguiram ouvi-lo na CPMI do INSS, porque a base governista na CPMI conseguiu barrar a convocação do Edson Claro, mas ele está sendo investigado por uma parte boa ali da Polícia Federal e já disse, por exemplo, que o Lulinha recebeu do Careca do INSS, que é o grande operador desse esquema de roubo contra aposentados e pensionistas, 25 milhões de reais, e receberia mensalmente 300 mil reais e teria ido a Portugal algumas vezes com o Careca do INSS. Bom, já a Polícia Federal já confirmou pelo menos uma viagem a Portugal dos dois juntos, o Careca do INSS e o Lulinha. Já confirmou alguns pagamentos também de 300 mil reais, que eram feitos para uma empresa da Roberta Luxinger, que é ligada ao Careca do INSS, para participar desse lobby de roubalheira contra aposentados e pensionistas. A Roberta é a melhor amiga da Renata, mulher do Lulinha, e a empresa dela, então, repassaria para o Lulinha esse valor de 300 mil reais por mês. Então, tudo vai sendo confirmado, e agora surgiu mais uma informação de que um dos documentos apreendidos pela Polícia Federal na primeira fase da Operação Sem Desconto, em abril, lembrando que o Lulinha sai do Brasil, vai para a Espanha, nosso retorno de novo, em julho, quer dizer, a operação já deflagrada, todo mundo já azedou, ferrou, Lulinha corre, foi para a Espanha, pai presidente, vai morar na Espanha, bem esquisito, e na primeira fase da Operação Sem Desconto, em abril, tem uma referência direta ao nome de Fábio Luiz Lula da Silva. Foi encontrada uma anotação numa agenda que traz a referência Fábio, entre parênteses, filho Lula, ao lado de informações sobre credenciais que davam acesso para um camarote, para um show em Brasília, né? Na decisão do STF que autorizou a nova fase da Operação Sem Desconto, agora na última quinta-feira, menciona um diálogo entre o Careca do INSS e a Roberta Luxinger. Isso em 29 de abril de 2025, 6 dias depois da primeira Operação Sem Desconto, da primeira fase, né, da operação que revelou o esquema de fraudes no INSS e que acabou derrubando o então presidente do Instituto, o Alessandro Stefanuto, que está ainda preso. Na conversa apreendida lá descoberta lá em abril, a Roberta Luxinger, melhor amiga da mulher do Fábio Luiz Lula da Silva, filho mais velho do presidente Lula, ela demonstra preocupação com a apreensão desse envelope com essas credenciais para um show. Ela escreveu o seguinte para o Careca do INSS: só para você saber, acharam um envelope com o nome do nosso amigo no dia da busca e apreensão. E aí o Careca do INSS responde: putz. Bom, nas conversas entre a Roberta Luxinger e o Careca do INSS, você vai encontrar ali várias referências ao Lulinha, né? Mensagens de WhatsApp em que trazem ali referências, por exemplo, ao nosso amigo, às vezes é o filho do rapaz, sempre se tratando do Lulinha, e há uma mensagem em que a Roberta faz um alerta: vão tentar jogar o Fábio dentro disso, né? E aí também há uma mensagem da Roberta em que ela fala: meu amigo gostou, mas não se sabe exatamente do que teria agradado ao filho do Lula. Mas, infelizmente, né, passo a bola para o Max e para o Alan, a CPMI do INSS também tentou ouvir o Lulinha e não conseguiu. A Roberta Luxinger também. Parece que tentaram e não conseguiram. Os caras estão barrando todo mundo. É aquela turma que não queria CPMI, que quando foi inevitável, né, que haveria fato consumado, vai ter CPMI, tentou controlar a CPMI com o presidente, um relator, não conseguiu, e agora, com a sua atuação ali da sua base, tenta impedir as investigações. Mais uma vez, eles não querem investigação de nada. Mas agora eu fico me perguntando, Lacombe, se essa briga esquerda e centrão vai mudar esse cenário aí, tá? Porque
há o risco de que isso mude. Se essa briga continuar... E, gente, por que essa briga está continuando? Tá? Por que essa briga está tão forte? Eu tenho falado sobre isso lá no meu ex. Quem quiser depois seguir Max Cardoso BR, siga lá, porque aí todo dia eu vou colocando, né, durante o dia, informações que eu vou pesquisando. E se você ler tudo que eu escrevo, né, lá no X, você vai ver que monta um quebra-cabeça. Tá? Eu ainda vou parar para escrever e juntar todas as pecinhas, mas lá no X eu vou colocando as pecinhas do quebra-cabeça que eu acho que vão juntando. E está muito claro o seguinte: o Centrão não gostou do governo do PT. Por quê? Porque o governo do PT não soube dividir. Tá? Sem o Centrão, o Lula não teria saído da cadeia e o Lula não teria tomado o poder agora na última eleição em 2022. Tá? Isso não teria acontecido. Então, o Centrão, obviamente, junto com o PT, estava esperando outro tratamento, que não aconteceu e que nunca acontece. A esquerda, quando ela toma o poder, ela quer tudo para ela, isso é normal. Então, parece que o combinado não foi feito, né? Não foi respeitado. E agora o Centrão entendeu o seguinte, cara, não dá para ter mais 4 anos de PT, porque eles vão tomar mais ainda e eles não vão continuar sem dividir. Na verdade, vão querer dividir menos ainda. E mais, botar mais ministros do STF do Lula. Né? Então eles vão ter um poder muito grande e o Centrão viu que ele vai ficar de fora. A aposta do Centrão era a chapa lá, Tarcísio, com mais alguém. Na verdade, nem importava tanto. Podia ser Flávio, podia ser Michele como vice. O importante era botar alguém lá alinhado ao Centrão. Como isso não aconteceu, né, foi certeiro que o Bolsonaro fez, tá, de colocar o Flávio. Isso daí quebrou as pernas do Centrão. E aí o Centrão entendeu, a gente vai ter que se tornar oposição ao PT ainda mais forte e fazer aí uma coalizão com o Flávio Bolsonaro para conseguir alguma coisa nas próximas eleições, porque o candidato do Centrão hoje é inviável. É inviável. Eu espero que continue assim. Né? O Bolsonaro não pode arredar o pé nessa candidatura do Flávio. Nenhum outro, a não ser o Eduardo, mas que a situação do Eduardo é difícil de se candidatar. Tirando o Flávio, tirando o Eduardo, nenhum outro candidato que o Bolsonaro coloque vai ter o mesmo peso, vai ter a mesma força do que eles. Tá? Então, o Centrão ficou nessa posição e o que a gente está vendo é a esquerda vai continuar sem querer dividir nada. Então, para mim, o Centrão está tomando essa postura de embate com a esquerda para poder, né, enfraquecer politicamente o Lula, o que não é difícil, é só falar a verdade, é só falar o que está acontecendo, enfraquecer politicamente o PT, o que também não é difícil, é só mostrar o que eles estão fazendo, e agora o PT também está percebendo isso e precisa, de alguma maneira, cooptar uma parte do Centrão de volta. Eles estão se sentindo vulneráveis nesse momento. E talvez a solução que a esquerda encontrou é rifar o Alexandre de Moraes para tentar ter um local para botar, uma vaga para botar o Pacheco e tentar fazer as pazes, pelo menos com uma parte do Centrão. Tá? Então, assim, a política ela nunca é linear, né? Sempre há esse conjunto de forças aí que vão se batendo e daqui a um mês, daqui a 2 meses, essa configuração ela pode mudar. Tá? Mas o que eu estou enxergando agora é isso. Há esse embate esquerda e centrão, esse embate está escalando, a tensão está aumentando e a gente pode ter a queda do Moraes como uma consequência desse embate, né? Um baita plot twist. Né? Eu adorei o comentário da Norma aqui, Norma Brider. Se o Toffoli falou que só conversaram naquele voo para Lima, né, sobre Palmeiras, então é óbvio que o Alexandre de Moraes e o Galípolo só conversaram sobre a Magnitsky. Cara, bicho. Pensar sobre a Magnitsky. Isso aí me lembra o Barroso, aquela vez que... Foi em 2022, né?
que teve a eleição, e aí o Barroso falou que teve um problema na saída do computador central lá do TSE com o número de votos. Aí ele falou, não, o problema foi só na saída. Os dados estão entrando normalmente, a votação está acontecendo, a contagem está acontecendo normalmente. Se continuar o problema, eu vou lá, olho quanto é que tá e volto aqui e conto para vocês quanto é que tá o resultado da eleição. Não, Lembra disso? Confiamos totalmente.